pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje vai ser sobre inovação, transformação digital, e a gente vai até o mercado fazer isso. Não é isso mesmo, Fabiana Amaral? É isso mesmo, e hoje, para fazer parte desse papo, está o Luiz Gustavo Souto, diretor executivo do Banco Carrefour. Luiz, um prazer te receber aqui no Do The Math. Prazer é o meu, obrigado Marcel, Fabi pelo convite, é um prazer aqui estar representando o Grupo Carrefour e falando um pouco sobre o braço financeiro do grupo, que é o Banco Carrefour. Eu ia justo te pedir para começar por aí, para daí a gente começar a explorar as outras perguntas. Conta um pouco dessa estrutura do banco dentro de um grupo tão grande. Olha, o Grupo Carrefour, ele tem por essência, no mundo, em todos os países onde ele tem operação mercantil, desenvolver um braço financeiro. E não foi diferente aqui no Brasil, né? Esse ano a gente está completando 35 anos, né? Evidentemente, o grupo, ele cresceu, o banco, mais especificamente, cresceu muito forte na última década, né? É um banco hoje muito especialista em crédito, né? Porque essa é a grande finalidade do banco dentro do maior varejista alimentar do Brasil, fomentar crédito para os seus clientes, né? Então, o banco, ele acabou ficando muito especialista nesse tipo de crédito aí ao consumidor final, o que trouxe também uma marca muito importante no mercado. Hoje é o sexto maior emissor de cartão de crédito do Brasil, né? E é um banco que tem um princípio muito forte de inclusão, né, dos segmentos de baixa renda, né, dentro do mercado bancário, né, bancarizando esse grupo de clientes e da população brasileira. Então, é um banco múltiplo, né? Como é que a gente chama banco múltiplo? É um banco hoje que tem a possibilidade de comercializar diferentes produtos financeiros, com uma característica muito interessante, porque todos os executivos do banco são oriundos do mercado financeiro. É um pouco da minha história, que vem lá do HSBC, de um banco inglês ainda, aqui no Brasil, né? Que depois acabou sendo incorporado pelo Bradesco. Então, assim, hoje a finalidade do Banco Carrefour é fomentar crédito e produtos financeiros aos clientes do grupo e do ecossistema do Grupo Carrefour. Eu queria pegar essa tua última parte da resposta. Ecossistema do Grupo Carrefour. O Grupo Carrefour é muita coisa. Acho que se a gente começar a abrir tudo aqui, não vai dar tempo. Vai ser um podcast só sobre isso. Só sobre isso. E vai ter gente que falar, nossa, isso é Carrefour também. Eu não tenho dúvida disso. Mas a própria marca isolada do Carrefour, ela também já é muito grande. É de produto que a pessoa compra, né? É do atendimento na loja, do hiper, é do Carrefour Expresso, é na internet, e esta marca é a marca que o teu banco carrega. Sim. Então você já tem ali uma touch points, né? Além, quando você fala executivos oriundos do mercado financeiro, todos estavam acostumados àquela coisa da marca de controle absoluto. Eu controlo como a percepção da minha marca, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou organizar, e vocês estão num grupo em que a marca é feita para atender o cliente de uma forma diferente do que apenas o banco. Mas isso impacta na sua percepção. Sim. Como é que isso funciona? Como é que é essa relação assim, de touch points que vão te impactar, que não são necessariamente financeiros e nem sequer gerenciados pelo banco? Eu acho que é uma ótima pergunta até para a gente entrar no tema de dados, né? Quando a gente fala do ecossistema, é porque realmente ele é muito abrangente, né? Quando a gente pensa numa jornada de consumo alimentar, né, o grupo tem, além de todos os formatos, né, dentro do varejo alimentar, varejo normal, depois tem toda a jornada do e-commerce, né? Adicionando a jornada que a gente tem toda, que a gente chama de cash and carry, que é um consumidor já mais voltado ali, tem um consumidor final, né, porque esse mercado no Brasil avançou muito, mas também voltado ali ao processo de atacado, né? E ultimamente, com a aquisição que a gente fez do Grupo Big, a gente adquiriu um novo formato, uma nova jornada, que é o Sam's Club, que daí é uma questão do sócio, né? E o banco, que é o braço financeiro. Então, assim, para que você consiga entender todos os touch points, em que momento, né,
é o melhor momento para engajar esse cliente em produtos. Aqui eu acho que a gente entra no tema de dados. E o banco, né, tem sido uma grande alavanca para o grupo. Obviamente que o grupo hoje trabalha essa questão de dados, essa questão de governança em diferentes unidades de negócio, mas o grupo o banco é o grande precursor. Naturalmente, isso já acontece em bancos, né? Essa questão de fomento a dados, de dados organizados, de governança de dados, já é muito presente em bancos, porque políticas de crédito, como é que você desenvolve algoritmo de crédito, como é que você desenvolve modelagem, então isso já é muito presente no banco. Então, o que a gente fez foi trazer executivos de mercado, né, que já tinham essa visão muito forte de cultura de dados, e como que a gente também podia influenciar dentro desse ecossistema o grupo de forma até cultural a trabalhar cada vez mais com o dado que no varejo é riquíssimo. A gente tem muitos dados. Agora, como fazer para governar o dado, como para fazer para aproveitar o dado da melhor maneira? E aí, eu acho que vale a pena citar um bom case, que foi o que a gente fez em toda a área de atendimento a cliente do grupo, né? Desde 2017, o grupo tomou uma decisão estratégica de transformar essa área numa área transversal na companhia. Até então você vê muito, e é muito comum em empresas do tamanho como o Carrefour, você ter as áreas de atendimento a cliente, eu diria, nichadas, né? Cada negócio com a sua área, com a sua estratégia, enfim. E o grupo tomou uma decisão muito pautada em dados, muito pautada aqui numa estratégia de customer centric, né? Porque, como você falou, o cliente, muitas vezes, ele não vê a submarca. Né? Ele não vê o hipermercado, ele não vê o express, ele não vê o supermercado, ele não vê ele vê o Carrefour. Né? E pautado nisso, a gente começou esse trabalho de também olhar a respeito de customer service, como que a gente olharia a jornada de forma transversal. Legal. E o dado era fundamental para que a gente pudesse fomentar isso. E essa modelagem começa no banco? A modelagem de customer service, na verdade, ela começa no banco, porque, na verdade, eu era o responsável de customer service no banco, né? Além da minha posição que eu tenho na companhia de diretor executivo e estatutário do banco, eu também tenho outras posições, e essa é uma posição que eu tenho transversal. Eu já era a pessoa responsável por customer service do grupo, do banco, e aí então, com essa decisão, eu passei a ser desafiado a desenvolver uma estratégia transversal na companhia. Então, a cultura do dado já era muito impregnada ali conosco, né? E foi com base nisso e numa imersão que eu fiz no Vale do Silício em 2018, 2000 por aí, que eu fiquei encantado, assim, como que a gente podia avançar para dentro do varejo, né? De uma forma mais inteligente e desenvolver jornadas através de canais de atendimento diferentes. Até então, a gente atendia os clientes só de uma forma tradicional, através de um contact center, né? Não se falava na época nem de WhatsApp, nem de outros canais. Luiz, eu ia mesmo te perguntar, assim, porque até quando a gente fez o alinhamento antes, né, você comentou que o banco, ele acaba sendo um impulsionador dentro do grupo como um todo, quando se diz respeito à parte de inovação e à parte de referência até de tecnologia, inclusive, né? Perfeito. E quando a gente olha para um segmento, quando a gente olha para a indústria financeira, existe há muitos anos um investimento muito grande em tecnologia, existe esse volume de dados, essa necessidade, quase que é um requisito olhar para dados, né? Sim. E aí eu ia te pedir para contar como que foi isso, quando você fala, tá, é uma unidade financeira dentro de um grupo, trazendo essa parte de inovação e puxando isso dentro do varejo, que tinha um comportamento muito mais tradicional, digamos Sim. assim. Eu diria que é um desafio diário, né? E eu sempre brinco que todo dia a gente está fomentando esse processo, porque o mercado fala muito de transformação digital, enfim,
Infelizmente, o mercado ele mistura transformação digital com digitalização de canais. Tá? E transformação digital, para mim, é uma transformação cultural. É como é que você muda o modelo mental, né, da turma, que vai tomar decisões de forma diferente, pautadas, né, de forma diferente, usando o dado como o centro da discussão. Né? Então, quando a gente tomou essa decisão, o banco, de fazer esse processo de transformação digital, eu acho que foi muito inteligente do grupo, porque as outras unidades de negócio conseguiram também ter a materialização dessas coisas. E com isso foi cada vez mais fácil dentro do grupo de a gente ir disseminando o dado como ponte central, né, das tomadas de decisão. Você citou aqui imersão, né? Foi lá fez uma imersão no Vale do Silício, e agora tu trouxe um tema que pra gente tá virando recorrente. Eu tô quase falando que esse podcast tá deixando de ser um podcast de dados para passar a se tornar um podcast de cultura, né? Se não acontecer, e aí tem alguns pontos que não tem muito jeito, né? Porque se você não faz em alguns momentos uma resetagem de valor cultural, tipo, ó, tem que ser assim, a gente espera, o dado tem que ser colocado no centro e não vai se abrir mão, no máximo você vai fazer uma pequena melhoria incremental, né, naquilo que já está lá. Na hora que você vai falar, não, eu quero transformar a jornada de atendimento e ela ser transversal, o braço financeiro e o braço do hiper, e de repente isso ajudar o sortimento do teu express ali, para isso tudo funcionar junto, a jornada tem que... As pessoas têm que dar valor do começo, é quase que data first, né? Como é que eu meço? Onde é que eu guardo? Como é que eu vejo depois se funcionou? E isso é cultura, totalmente cultura. Isso não tem quase nada a ver com tecnologia, né? Eu tô até aqui, esse aqui eu trouxe sem querer, ó. Eu trouxe para fazer volume, mas eu acabo o 0 a 1 do Peter Thiel. Uhum. E ele traz muita coisa a diferença do seu crescimento incremental, né? Que é você vai do 1 a N, e para ruptura total. Não existe isso. E depois ele põe um capítulo lá sobre a máfia, né? Que era a máfia do PayPal. Que ó, ou as pessoas trabalhavam assim, ou a gente não ia conseguir fazer. O que você acha dessa relação? Foi muito interessante você falar isso, porque me lembrou, lá no Vale do Silício, eu tive a oportunidade de visitar e ter contato com muitos executivos das big techs que existem no mercado no Vale do Silício, e todas, sem exceção, o primeiro executivo que foi apresentar sobre a empresa era de RH. Não era de tecnologia. Todas foi o primeiro executivo de RH? Era de RH. Isso foi o primeiro clique que eu tive de falar, opa, a gente está falando de uma questão muito mais comportamental, cultural, do que de uma questão de desenvolvimento de tecnologia, de digitalização de canais, de sistemas, né? de inteligência artificial. Tudo isso são efeitos colaterais de você ter as pessoas certas no lugar certo. Isso é meio que uma coisa básica, mas com a mentalidade certa. Então eu me lembro que eu fui no Apple Park, que é a sede da Apple, né? E eles têm todo lá uma questão de sigilo, você não pode bater foto de nada, quase seu celular é confiscado, enfim. Né? A primeira pessoa que entra é do RH. Eu fui no Facebook, a primeira pessoa que entra é do RH. Eu fui na Oracle, a primeira pessoa que entra é do RH. Então assim, PayPal, então eu falei, opa, eu acho que primeiro, eu fiquei encantado com a possibilidade de a gente desenvolver coisas aonde eu digo sempre, o mato era muito alto, né? Então, assim, qualquer coisa que você fizesse, mesmo que fosse pequena, ela seria exponencial, não ia ser nem incremental, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que começar da maneira certa. E a maneira certa não é pensando em que tecnologia eu vou adquirir, né? É pensando em
quem são as pessoas que eu preciso ter aqui e as pessoas que estão aqui, que tipo de treinamento e capacitação eles precisam ter para poder desenvolver isso. Você falou isso agora, essa primeira ação de RH. Eu fui mentor do Launchpad do Google, um programa de startup. Eu tive no Google lá também. Então, eu no Google, a gente fez um warm-up, a gente deu mentoria para startups do mundo inteiro, em uma semana. E aí a gente foi lá no campus do Google para ter um warm-up, do tipo, o que o Google esperava, o que o mentor tinha, como é que o mentor tinha que atuar, a primeira pessoa foi RH. Aí eu aproveitei que eu estava lá, fui fazer uma visita na Salesforce, né, que é o novo nome da ilha, né, o SF não é mais de São Francisco, é de Salesforce, todos os prédios são Salesforce. Primeira pessoa foi de RH. Eu não tinha feito essa ligação até você trazer isso aqui agora. E eu gostei dessa parte do treinamento, mas você teve que... Tá, agora é o meu preconceito, deixa eu falar. Você teve que eu tô afirmando, não, vamos arrumar a frase. Da minha cadeira, neste momento mais preconceituoso, de quem está muito mais habituado a trabalhar com bancos. 15 anos praticamente só fazendo isso. Eu percebo uma coisa quase que um movimento do mercado forçar esse pessoal para um mindset baseado em dados. É a brincadeira do Instagram, é um meme, tudo ele sabe que ele tem que ir. Eu não vejo esse mesmo movimento no varejo. E aí você falou, não, tem que pegar as pessoas e mudar. E você também teve que fazer um trabalho de aculturamento. Imagino eu, quando você leva essa mentalidade que está mais propícia, não estou falando que estava pronta, mas mais propícia no mercado financeiro, para dentro do varejo. Ou não teve essa fase? Não, teve essa fase, mas hoje, a gente tá comentando isso em 2019. Né? Isso amadureceu demais. Né? Hoje, com a entrada, inclusive, das Big Techs no mundo de varejo, né? Você tem a Amazon, você tem grandes, as próprias gigantes asiáticas, né? Então, assim, você passa daquele processo mais de commodity, né? Você passa, até o marketing mudou. A forma de se comunicar com o cliente, ela mudou. Você passa daquela comunicação massiva. Uma coisa sempre que eu sempre desafiei, né, assim, por meu histórico, sempre de tentar ter uma resposta racional e pautada em algum dado, né? Será que faz sentido mesmo aqueles comerciais de forma massificada? E ele tem o seu objetivo por awareness, tem. Mas quando você vê a correlação disso versus uma elasticidade de vendas, né, você sempre fica pensando, e aí você começa a ver esse movimento mudando, né? Você tem hoje clusters muito específicos, né, chamados influenciadores, né, onde você pode atingir um grupo específico de clientes que com certeza, assim, hoje a gente sabe que é muito mais eficaz do que você às vezes fazer divulgações mais massivas. Mas, de novo, isso é uma jornada. E a jornada ela tem que ser construída para e passo, né, junto com a realidade da operação. Então, a gente continua ainda tendo muita promoção, divulgação, enfim, a gente cada vez está tentando clusterizar mais. Eu acho que o futuro é isso. O futuro é cada vez você ter produtos financeiros mais voltados ao perfil individual do consumidor, assim como no varejo alimentar também. Então, assim, eu acho que passos importantes têm sido desenvolvidos no grupo, mas obviamente ainda assim tem uma jornada grande para frente. E, Luiz, a gente tava falando, o grupo em si é grande, são várias marcas, e aí você mencionou desse desafio que você teve para trazer essa parte de atendimento mais transversal. Sim. Isso é muito diferente das estruturas mais padronizadas que a gente vê, que é justamente, de repente, a estrutura de atendimento para aquele produto específico. Sim. E no fim do dia a gente sabe que o mesmo cliente que de repente tem o produto A, ele também pode ter o B, o C e não... Assim, então é uma decisão, como você mencionou ali, muito estratégica da companhia de falar, a gente vai fazer isso de uma forma transversal. Como que vocês se organizam em toda essa questão de dados e de governança para conseguir fazer isso de uma maneira
eficiente e também prezando. Conta um pouco desse case do atendimento que você fez. Eu acho que esse é o grande valor e ativo da companhia. Quando a gente observou, né, que as jornadas eram extremamente diferentes e que a necessidade do cliente, porque isso tem muito a ver também de você botar o cliente no centro da estratégia. E a gente descobriu que a forma de engajar os clientes eram totalmente diferentes. Nitidamente, a gente precisava automatizar os processos, porque a gente não teria condições de uma forma manual, né, começar a olhar as jornadas e tomar decisão na velocidade que a gente precisava, né, olhando pelo aspecto até de atendimento a cliente, né, sem ter uma automação das coisas e sem ter o dado de forma governada. E esse para mim é o grande desafio de qualquer companhia. É você ter o dado governado, assim, onde que ele está hospedado, né, a qualidade do dado, né, as pessoas que estão manipulando o dado, como é que ela está fazendo isso. Né? Então, eu sempre falo, muitas pessoas comentam no mercado que a digitalização dos canais, elas vieram por causa de uma questão de eficiência operacional. Então, para deixar, de repente, o serviço de uma forma mais barata, eu vou digitalizar o canal aqui, e eu sempre fui ao contrário. Eu sempre falei para minha turma que a eficiência operacional ela é um efeito colateral de você desenvolver uma boa jornada num determinado canal para um cliente específico. Por isso que nós, no grupo, nunca definimos um canal para o cliente. A gente desenvolve jornadas que elas são retroalimentadas, é muito dinâmico isso, e conforme a gente vai vendo o engajamento desta jornada, que é na verdade uma resposta do cliente àquilo que você desenvolveu, né, a gente vai evoluindo. Então, quando nós fomos um dos primeiros cases de WhatsApp no Brasil, né, ainda falando no início de inteligência artificial, hoje a gente já está falando de inteligência artificial generativa, enfim, a gente tem um case hoje de inteligência artificial generativa para gerenciar todos as nossas redes sociais, né? Todas as redes sociais e canais críticos, a gente usa uma inteligência artificial generativa, mas quando a gente começou, eu me lembro, a gente criou ali os nossos assistentes virtuais. Hoje a gente tem a Karina, que a Karina se chama Karina porque é Carrefour Inteligência Artificial. Né? Depois a gente foi para o João, que caracterizava mais a figura do comerciante para o atacadão. Né? E hoje a gente criou a Sami, que tem muito a ver com o Sam's Club, com a chegada do Sam's Club. Né? Então quando a gente chegou lá atrás ainda com a Karina, junto com parceiros, desenvolvendo o início da inteligência artificial, os primeiros algoritmos, machine learning, biblioteca de palavras, eu sempre falava, e o meu time muito preocupado com assertividade. Eu falei, a gente não nasceu sabendo, e a Karina também não nasceu sabendo. Ela precisa aprender para melhorar. Então eu não deixei a intervenção humana, né, no início, por mais que a gente tivesse tido às vezes uma assertividade baixa na largada, mas, e aí só fazendo um adendo aqui ao tema cultural, mas isso você tem que ter um ambiente favorável, porque riscos a gente correu muitos. Errar, a gente errou muitas vezes. E o que eu sempre falo, e eu dissemino, que o problema não é o erro, é o erro antigo. O erro novo é fantástico, porque ele vai te trazer outros insights, você vai retroalimentar o processo. E eu me lembro quando a gente começou, a única coisa que eu falava assim, não haja intervenção humana na Karina, ela vai errar, mas a gente vai retroalimentar e vai ser rápido, enfim. Mas isso eu precisava também ter um dado governado, eu precisava ter rapidez para, inclusive, ensinando a Karina cada vez mais. Né? Então isso foi o início, embrião desse processo, que eu acho que trouxe para o grupo assim, uma maturidade muito grande, né? Inclusive para outros temas. Hoje a gente tem temas envolvidos à logística, que está muito ligado à supply chain, a sortimentos, enfim. Né?
mas que foi ali o primeiro movimento muito focado nessa questão de inteligência artificial, mas também o primeiro movimento que o grupo fez de forma transversal. Então a gente estava fazendo isso para todas as unidades de negócio da companhia. Você trouxe uma visão que eu preciso fazer uma menção honrosa à minha colega de profissão, a Renata, aqui. Não de profissão no dia a dia, porque ela é uma ótima diretora de marketing, mas ela é professora da SPM, eu também começamos a dar aula juntos, Renata Benigna. E ela falou assim, o problema não é o erro rápido, né? É o erro antigo. Eu falei erro rápido porque eu lembro uma aula, a pessoa assim, ela estava explicando sobre teoria de redes, né? E aí explicando para ela, falou, não, mas aqui a gente tem que usar aquela máxima do aprenda rápido. Ela, não, desculpa, gente, é R rápido. Eu não, acho que tu acertou. Então a gente está a glamorização vai pro lado errado do ponto. Não é R rápido e continue errando, não. É aprenda rápido. É que para aprender a gente precisa errar. E de vez em quando, para mim, esse ponteiro teve um problema de acertar o meu. Primeiro, não erre, né? Você erra, você tá errado, você tem que pagar pelo erro. Não precisa ser isso. E depois, quando fica, não, errar é bom. Não, errar não é bom, não. Aprender com o erro é bom. O erro se tolera para porque a gente precisa aprender. Mas não é só ficar errando. Se a gente não aprende com ele, se não tem junto por quê? Como melhora? Como não acontece mais, ele foi nisso. E você tem que criar um ambiente propício a isso. Óbvio. Né? Por isso que, mais uma vez, começa com pessoas. Né? Sim, a estratégia ela tem que começar de forma cultural na companhia. E uma coisa que eu também vi muito impregnada lá, e a gente conseguiu fazer isso no grupo, começa por pessoas e começou pelo conselho, que a gente chama pelo COMEX da companhia. O COMEX ele tem que ser o exemplo, né, da forma como a gente quer conduzir essa questão cultural. Então, às vezes as pessoas, não, tem que começar de baixo para cima. Neste tema específico, de transformação cultural, ele tem que ter, o sponsor principal tem que ser sempre o COMEX da companhia. Assim. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu acredito que as companhias que mais vêm se desenvolvendo nisso, nitidamente, tem ali o patrocínio, né, do comitê executivo. Você trouxe AI, falou da cultura de tolerância a uma certa, né, a aprendizado ao erro. E antes da gente chegar aqui, a gente estava falando, olha, eu imagino um futuro em que os produtos cada vez mais clusterizados e o marketing mudou. A gente já prega aqui o marketing quase que individualizado, mas para ele vai ter que ter o uso de AI. Eu não sei se você já está colocando isso em prática, mas pelo tudo que você me trouxe aqui, eu imagino que não é num horizonte de 10 anos que vocês vão deixar a AI começar a fazer marketing, conversar com o cliente. Como é que está isso caminhando dentro do... Isso é um assunto sempre muito debatido lá na companhia. Assim, a gente hoje tem um case na área de Customer Service materializado, né, de inteligência artificial generativa. E, de novo, tudo na vida, eu acredito que o meio termo é a dose certa. Né? Muito se falou no Brasil na época de transformação digital, todo mundo falava que tinha transformação digital, todo mundo saiu fazendo digitalização de canal, e não transformação digital. Agora, inteligência artificial. Todo mundo quer inteligência artificial, não sei o que, não. Mas, às vezes, as pessoas, as companhias esquecem, que o protagonista disso é o cliente. Ele que decide. Então, hoje, inclusive no case que a gente tem lá, a gente ainda faz curadoria, né, antes da resposta sair para o cliente. Que a gente entende que a gente não está ainda muito maduro para a gente ter respostas configuradas, né, e enviadas de forma automática. A gente aprendeu isso. Né? A gente até brinca que o brasileiro ele tem um tom irônico. Né? Então, às vezes, quando ele bate uma palminha, né, num emoji, ou ele fala alguma coisa, ele não está elogiando. Ele está te ironizando. Sim. Imagina se você ensinar a inteligência artificial para ironia. Isso. Né? Então, e eu sempre falei assim, vamos ter isso como um mantra. O pêndulo sempre vai acabar no meio.
Assim, em alguns momentos você realmente precisa, né, forçar um pouco para um lado ou para o outro, às vezes para acelerar um processo, às vezes para ser um pouco mais disruptivo, para correr um pouco mais de risco, mas o futuro vai te trazer para um pêndulo mais central. Então, como você fala, assim, tudo será clusterizado nas ofertas? Acho que não. Tá? Assim, eu acho que a gente vai ter coisas muito específicas que o cliente, inclusive, vai falar que faz sentido para ele, mas vão ter outras coisas que não necessariamente serão clusterizadas. Você não vai receber a sua cesta que você consome na sua casa, inclusive definido a quantidade, né, de forma automática. Isso eu adoraria. Né? Não, Só o fato assim, de poder gravar minha lista no Carrefour Online eu já acho maravilhoso. lista você pode gravar, mas não necessariamente vai ser enviado. Sim, Assim. necessariamente vai ser enviado. Mas se a gente parar para pensar, né, como isso acaba. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, Luiz, porque tem empresas que elas vão para, sei lá, de repente querem imprimir um canal no cliente focado na eficiência, ou porque estão buscando a eficiência, né? E você trouxe muito como você melhora e põe o cliente no centro para melhorar toda a experiência dele, de forma que isso gere a eficiência, ela é resultado desse trabalho, né? Então ela não é aquela coisa, vou implementar uma tecnologia porque eu quero ter ganho de eficiência aqui, mas eu vou olhar e eu vou medir e eu vou trazer os dados para olhar quais os ganhos que eu posso ter ao longo da melhora da jornada, ao longo do atendimento, se eu transformo em algo transversal na companhia e todas essas... Só fazendo um complemento, assim, nitidamente, assim, existe uma tendência, né? Não se pode se negar. Eu diria que há 5 anos atrás, 6 anos, 90% do atendimento era feito ainda por canais tradicionais, por voz. Né? Hoje, o atendimento por voz deve ser 10% do atendimento total do grupo. Né? Ou você tem texto, através de chat, através de inteligência artificial, através de WhatsApp, ou através dos aplicativos, enfim. Então, essa é uma tendência que meio que o mercado todo avançou. Mas o meu ponto é, os canais onde eu vou investindo mais features, funcionalidades, quem decide isso não é uma questão de eficiência. Quem decide isso é o cliente. Então, se eu sentir que aquele canal, quando eu botei uma funcionalidade, ele criou relevância, opa, investe mais. Porque é um NPS. Ele está me falando, estou curtindo. Uhum. Automaticamente o que vai acontecer? Se essa funcionalidade ela tem uma jornada fluida, ele não vai precisar ligar num telefone. Automaticamente aquele canal gerou uma eficiência. Mas foi um efeito colateral. Não foi criado, eu não tirei a funcionalidade do telefone para derrubar o custo. Uhum. Tu continua tendo o hipermercado aqui do lado. Né? Hã? Se quiser ir lá no hipermercado aqui do lado, tá lá, aluguel pago, tudo lá, o estoque lá. Mas ele pode entrar na internet e comprar. Pode. Né? Então, assim, isso é respeitar a necessidade de ter o cliente no centro da estratégia. Né? E aí o que tu vai acabar fazendo já que tu não está olhando eficiência, tu está olhando eficácia. Assim, o que é mais eficaz para o cliente utilizar? A partir de um certo ciclo de análise, não, peraí, visto que o cliente se comporta assim, a gente pode fazer uma melhor alocação do capital. Eu reduzo isso, aumento aquilo, trabalho aqui, porque é assim que o cliente se comporta. Tu não está fazendo isso, não reduz. Tira o telefone, não, de repente reduz o telefone porque não estão ligando, não é tira o telefone e obriga a fazer Exato. isso. A gente, é comum você ver algumas empresas, se você tentar falar com um canal de atendimento, não existe canal de voz. Mas existe cliente dessa empresa que provavelmente gostaria de falar com alguém. E eu diria que isso tudo depende da jornada. Eu sou um exemplo contumaz disso. Eu sou um heavy user digital. Tudo eu faço por canais digitais. Mas eu dou sempre esse exemplo. Tem uma situação que quando acontece comigo, eu não quero falar com robô, eu não quero falar com... Eu quero falar com alguém que me diga está resolvido. Por exemplo, uma transação de cartão de crédito que eu não tenho
E provavelmente não fui eu, não reconheço. Então, é uma jornada, é uma micro jornada dentro da jornada de cartão de crédito, que ela, e como a gente monitora isso através do dado, eu sei que quando boa parte dos clientes, eu estou usando o meu exemplo, mas só para dar um exemplo para outras jornadas, quando a gente observava a jornada do cliente por algum tipo de reclamação, e ele saía, derivava, abandonava, eu falei, aqui que está a fricção. Aqui está a fricção. Então, se a gente melhorar esse ponto, ou fala para a inteligência artificial que a partir desse momento ela está derivando para o humano. Pensa uma pessoa, vou dar um outro exemplo, que teve um sinistro de carro. Por mais que eu veja ali o avanço nas seguradoras, enfim, nitidamente é um momento muito delicado e sensível. Então, por isso que eu digo, o pêndulo ele tem que vir para o meio. Se você tem essa sensibilidade do consumidor, tem hora para falar com o robô, tem hora para falar com o humano. E esse olhar é o que faz diferença, como você falou, no fim das contas, na experiência, nos dados que você está olhando, porque o relacionamento, quando a gente olha tanto para banco, quanto inclusive para varejo, ele é um relacionamento longo, ou seja, assim, você reduzir a fricção, você garante a fidelização desse cara. Esse para mim é o nome do jogo, porque se você olhar, produtos são muito semelhantes, a experiência é que muda. Sim. Então, assim, como é que você gera uma experiência, e essa experiência de um produto que é um commodity, mas essa experiência vai gerar um engajamento para esse cliente para falar, não, eu quero comprar aqui, ou eu vou voltar a comprar aqui. Tem uma coisa, é quase que eu pensar que tu consegue hoje simular empatia numa IA. Mas em determinados momentos da jornada, a pessoa quer realmente ser ouvida e que expliquem do jeito que ela entende. Ela não quer ficar gerenciando uma IA até o momento de colocar, ou não quer um canal digital. A informação tá certa lá, mas ela tá desesperada porque bateu o carro, porque a compra não foi dela, porque o presente não foi entregue no aniversário hoje. Ela precisa de alguém que ajude ela até se acalmar em alguns momentos. A IA não vai fazer isso. Então, a depender da jornada, a gente tem que ponderar o micromomento, como o Google gosta de trazer, né? Do ser humano que está do outro lado. E talvez o micromomento psicológico, em algumas vezes, vai se colocar acima de qualquer dado que a gente possa ter, ou qualquer tecnologia aplicada. Você usando a tecnologia e o dado de uma forma ponderada, assim, nitidamente você tem ganhos exponenciais. O exemplo das redes sociais. Eu perdia muito tempo para fazer... a gente já tinha inteligência artificial para fazer a coleta da menção e qualificá-la. Se é uma menção que necessita um contato, se foi só uma menção ok, que é um comentário sem nenhuma necessidade de uma... atuação. Exato. Então a gente olhou e levava, sei lá, 3, 4 minutos para você configurar ali uma resposta ok para o cliente, uma resposta estruturada. A IA faz hoje isso em 20 segundos. Então, eu me lembro que quando a gente começou a gerenciar as redes sociais do grupo, isso no início do mercado que fazia eram agências de marketing. Algumas ainda continuam fazendo. Eu me lembro quando eu assumi essa área, as respostas das redes sociais eram 7 dias. Não existe 7 dias para uma resposta na rede social. Imagina. Não Isso existe 2017, 7 dias para nada, né? Não existe 7 dias para entregar o produto na casa de alguém. A gente foi evoluindo. Conseguimos chegar, era 4 horas, que já era um negócio assim, né? Hoje é 20 minutos. Entre você conseguir capturar uma menção dentro dos nossas redes privadas e fora dos nossos sites, porque até então a gente não tinha ainda ferramentas que levassem ao monitoramento disso. A gente expandiu para um negócio que eu acho que no Brasil ainda tem muito o que crescer, mas a gente já olhou isso há 3 anos atrás, chama Google Meu Negócio, Google My Business.
Né? Então hoje muitas pessoas que saem para ir em algum local, elas acessam, fazem um search, né? Olham a página, ali tem um NPS público, né? A gente passou a monitorar todos os pontos de contatos do grupo real time, inclusive fazendo a curadoria de fotos. Eu não sei se vocês sabem, qualquer pessoa pode postar uma foto da sua casa dentro de uma página oficial do The Map. Uhum. Se vocês tiverem lá a página de vocês no Google My Business. Pode ser a foto mais sem noção, ela vai ficar hospedada lá. Tá? Então a gente passou a fazer curadoria disso, a gente passou a fazer o cuidado que quando você apertar o localizador para te levar ao ponto, que ele dê no ponto exato onde as nossas lojas, de uma forma centralizada. Então assim, a inteligência ela te traz sim vantagens, né? E ganhos, né? Relevantes, mas como eu sempre falo e defendo, de uma forma ponderada. Olha, isso daqui, a gente poderia começar um novo episódio depois desse... Eu já ia falar de competição analítica daqui pra frente. Acho que fica para um próximo. Vai né? ter que ficar para um próximo. Luiz, um prazer te receber aqui, obrigada por ter vindo, pelo seu tempo, por compartilhar tantas coisas legais que vocês estão fazendo aí no Banco Carrefour, no grupo, puxando tanta coisa do grupo também. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado também, obrigado ao convite, obrigado por a gente poder dividir aqui um pouco sobre o que o grupo vem fazendo aqui no Brasil. E contem sempre com a gente. Te agradeço mais uma vez, e quem chegou até aqui, vai lá, 5 estrelinhas no seu agregador de podcast, C no YouTube e manda pra todo mundo se você puder a tua rede. Até a próxima, gente. Valeu!